de Ramos. E assim abrimos a Semana Santa fazendo a memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A liturgia de hoje é um misto de alegria, de euforia, com dor e tristeza. A primeira parte desta cerimônia é festiva, por comemorar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como rei, e por isso a cor é vermelha, a cor real. Mas a segunda parte, a Santa Missa, é penitencial, pois já ouvimos a primeira narração da história da paixão de Jesus, por isso a cor é roxa. A liturgia hoje nos conta um dos fatos mais extraordinários da vida de Jesus, a sua entrada triunfal. Como nós sabemos muito bem, Nosso Senhor é o grande amante da pobreza, da simplicidade, da humildade, mas hoje, indo contra todo o seu costume, ele quis preparar pessoalmente toda uma pompa real para a sua entrada em Jerusalém, a fim de cumprir as Escrituras. Hoje, sabendo que tinha chegado a sua hora, quis marcar o início desses dias sagrados, os últimos da sua vida terrena, entrando triunfalmente em Jerusalém, apresentando-se às claras como rei daquele povo que tanto esperava o seu Messias. Agiu assim como o último meio, o último esforço supremo da sua ternura para comover os corações rebeldes dos judeus e salvá-los, pois Nosso Senhor não ignorava os projetos deicidas que alimentavam em seus corações. Em tudo isto, nós vemos um estranho mistério da humildade e da misericórdia da parte de Jesus, mistério do endurecimento e inconstância humana na parte dos judeus. Hoje o povo recebe Jesus com transporte de alegria, cantando Hosana, e dentro de 5 dias o mesmo povo, impelido pelos seus chefes, gritará diante de Pilatos: crucifica-o. Jesus está no fim da sua missão na terra. Há 3 anos habita com o seu povo, publicamente percorrendo toda a Palestina, fazendo milagres de toda espécie, multiplicando os seus benefícios. Por onde passava fazendo bem, pois a sua vida foi um ato contínuo de caridade e de humildade. Por que que Nosso Senhor quis entrar na cidade santa de Davi? Primeiro, para afirmar e fazer reconhecer a sua realeza, a sua missão divina, mostrando-se como o verdadeiro filho de Davi, o Messias prometido e esperado, anunciado pelos profetas, esperado durante vários séculos por aquele povo que ansiava por libertação. A ganância do coração humano cegou aos judeus que não entenderam que a realeza de Jesus neste mundo é diferente da realeza mundana. Os reinos do mundo, onde Deus reina tão pouco, são permeados por muitos vícios, e a verdadeira paz é afastada desses reinos por tantas desordens e discórdias. Porém, o reino de Jesus, como ele mesmo vai dizer, não é deste mundo, é espiritual, é celeste. À sua imagem, este reino será composto de súditos fiéis e submissos a Deus, humildes, amigos da verdadeira paz. E neste mundo, seu berço é uma pobre manjedoura, seu trono é a cruz e sua coroa é de espinhos. Tudo que é contrário àquilo que os judeus esperavam. Jesus também quis entrar hoje triunfalmente na cidade de Davi para dar a todo o povo judeu um supremo testemunho da sua misericórdia e do seu amor, vindo ao seu encontro como um rei pacífico, doce, humilde, oferecendo-lhe pela última vez a paz, a felicidade, e não querendo empregar a força ou outros meios de armas
para convencer os seus duros corações. Nosso Senhor também quis entrar nessa cidade santa para provar que Ele só morrerá quando Ele determinar. Como já dissemos em outras oportunidades, desde o início da Quaresma, tantas vezes a Igreja nos apresentou episódios em que o povo queria, o povo entre aspas, ou seja, os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus quiseram apedrejar Nosso Senhor tantas vezes, jogá-lo do precipício, expulsá-lo, prendê-lo, mas não podiam, porque, dizia São João em várias ocasiões, não havia chegado a sua hora. E que hora é essa? Qual é a sua hora? É a hora que Ele determinar para si mesmo, que nós ouviremos na quinta-feira santa à noite. Com essa entrada de Jesus, Jesus prepara os seus discípulos e a multidão do povo para a sua paixão, predispondo-os e animando-os contra o escândalo de seus sofrimentos e da sua morte. E em tudo isto é admirável o Divino Salvador na sua entrada triunfal. Os judeus que se encontravam em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa além deles, estava cheio de peregrinos. Todo judeu deveria participar da festa da Páscoa em Jerusalém. Então, só os judeus já era um mar de gente ali presente, sem falar dos peregrinos, dos chamados tementes a Deus. Ali havia multidões de pessoas simples e pobres de toda a Palestina. Quando souberam que Jesus estava chegando, e mais ainda, que há pouco tempo ele tinha ressuscitado Lázaro dos mortos, depois de 4 dias de morto e sepultado, todo mundo queria ver esse grande profeta, queria ver esse homem que era capaz de dar fim à própria morte, de chamar dos túmulos de volta à vida. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, era o grito de fé, de alegria, de reconhecimento, de amor daquele povo. Porém, passados apenas 5 dias, tudo mudou e parte dessa multidão, incitada pelos seus chefes, gritaria que seja crucificado, enquanto a outra parte nem ousaria sequer levantar a voz em seu favor, com medo de morrer juntamente com Jesus. Havia também na multidão em Jerusalém naqueles dias um grande número de pessoas indiferentes, de curiosos, que perguntavam: quem é esse novo rei? Para que esse triunfo de entrada? E no entanto, eles deviam reconhecer em Nosso Senhor, depois de tantos e tão estrondosos milagres, o Rei dos Reis. Esse é o mistério da ingratidão, da negligência. Mas também, e sobretudo, havia entre as multidões os chefes do povo, que são os verdadeiros culpados do julgamento injusto de Nosso Senhor, que são nomeadamente os príncipes, dos sacerdotes, os anciãos, os fariseus, todos eles orgulhosos, cheios de inveja e de ódio contra o Salvador, que tinham jurado a sua morte. Como esta entrada de Jesus completava o desespero destes chefes, diziam: vede, todo mundo vai atrás desse homem. E Caifás, que era o sumo sacerdote, apesar de injusto, diz a Sagrada Escritura, profetizou quando disse: é melhor que um só morra do que perecer toda a nação. E assim, sem perceberem, e mesmo esses homens duros, pecadores, orgulhosos, tornaram-se atores no cumprimento das antigas profecias que eles tanto conheciam e esperavam um dia a sua realização. Sem perceberem, tomaram partido e tornaram-se o instrumento da condenação de Jesus. Eles não foram escolhidos por Deus para pecarem e para matarem Jesus, mas foram de ação em ação se dirigindo para o lado dos inimigos de Nosso Senhor. Caríssimos irmãos, qual deve ser a nossa disposição no dia de hoje?
Hoje, como outrora, entre as multidões que cercavam o nosso Senhor, pela liturgia, nós somos unidos a essas multidões. E entre nós, quantos de nós recebem hoje grandes benefícios dos mistérios que nós estamos celebrando? Dizia São João Paulo II, que na Santa Missa não é que a coisa se realiza sendo transportada até o altar onde o Padre celebra, mas que todos nós do altar somos transportados até aquela coisa que é celebrada. Então hoje é como se nós fôssemos levados pela liturgia ao meio daquela multidão e nos tornamos também participantes daquela euforia, daquela alegria que hoje canta o nosso Senhor, Hosana ao Filho de Davi. Mas qual deve ser as nossas disposições no meio dessas multidões? Em primeiro lugar, havendo entre nós também inimigos que renegam a Jesus e fazem contra Jesus e contra a Igreja uma guerra contínua, ao mesmo tempo declarada e secreta, dizendo: façamos cair o justo nos nossos laços porque nos incomoda e é contrário ao nosso modo de vida, assim também nós devemos nos colocar ao lado de Jesus, fazer alegria com o nosso Senhor, estar disponíveis, dispostos a sofrer com Jesus em reparação dessas traições e dessas rebeldias. Há também entre nós pessoas que, perseguidores, blasfemos, sacrílegos, fizeram uma péssima quaresma, homens como Caifás e Judas. Por isso, a respeito destes homens, de pessoas como tais, é um peso o fato de Jesus, da sua alegria, e assim condenam nosso Senhor. Quantos católicos hoje veem as cerimônias sagradas apenas como uma repetição, uma coisa externa, algo que não diz nada à sua alma? São pessoas frias que, por livre decisão, se privam dos benefícios que o nosso Senhor quer conceder por meio dessas cerimônias sagradas. Mas há também, e em maior quantidade, pessoas covardes, indiferentes, que conhecem a Jesus, procedem como se não o conhecessem, desprezam ou têm pouco respeito aos seus preceitos e sacramentos, além de fazerem péssima quaresma, se é que fazem, não querem saber se desligar dos seus prazeres mundanos. Quantos católicos hoje se dirigem ao fim da quaresma piores do que começaram? Tais cristãos são capazes de possuir grande fervor desde que não tenham que sacrificar nada para nosso Senhor. E esta ingratidão, esta negligência culpável, esta covardia amarguram profundamente o coração de Jesus. Neste santo tempo, muitos católicos procuram a igreja, se confessam, fazem a comunhão pascal, mas nem todos trazem boas disposições, nem todos estão verdadeiramente resolvidos a converterem-se após receber estes santos sacramentos. E infelizmente, assim como fizeram os judeus, estas pessoas que hoje cantam Hosana serão as mesmas que na Sexta-feira Santa, com seus pecados, gritarão: crucificam, crucificam. Receberão nosso Senhor na Sagrada Comunhão, como que colocando-o profundamente no sepulcro, onde a comunhão permanecerá sem fruto, porque não se prepararam devidamente durante toda a quaresma. E pensam que apenas fazendo a confissão, de qualquer modo, estão suficientemente preparados. Nesta Semana Santa, quantos irão comungar e passados poucos dias cairão nas mesmas faltas e, portanto, crucificarão de novo a nosso Senhor? É como diz um dos nossos hinos piedosos: ó cristãos, vós sois piores do que os judeus. Caríssimos irmãos, iniciando hoje com alegria, com piedade, com devoção, esses santos mistérios de nosso Senhor, procuremos em todos estes acontecimentos encontrar o grande assunto para as nossas meditações. Quais são as nossas disposições? Como nos preparamos para esta Semana Santa?
Encaramos esses dias sagrados como dias que devemos dedicar ao nosso Senhor, ou já estamos pensando nas férias, nas festas, nas viagens? Semana Santa não é feriado. Semana Santa é tempo de passar na companhia de nosso Senhor, de dedicar tempo à igreja. Vivemos em nós verdadeiros sentimentos de fé, reconhecimento e amor para com Jesus. Despojemo-nos do homem velho, destruamos em nós aqueles que são os nossos inimigos, que desde o início da Quaresma declaramos, resumidamente: internos são as paixões desordenadas, e externos os demônios que atiçam essas mesmas paixões. Portanto, cada um se prepare bem para receber Jesus, porque o nosso Deus, nosso soberano, nosso Pai cheio de ternura, nosso irmão cheio de amor, vem ao nosso encontro, carregando a sua cruz, esperando que façamos com ele o papel de um verdadeiro sirineu, tomando da sua cruz aquilo que é próprio nosso, os nossos pecados, de modo que compramos em nossa vida aquilo que dizia São Paulo: trago em meu corpo, completo em minha carne, aquilo que faltou à paixão de Jesus. Ou seja, eu carrego em minha cruz aquilo que é próprio meu e que nosso Senhor recebeu como seu na sua cruz. Tenhamos o cuidado de sermos fiéis a nosso Senhor, para que Ele, que entra hoje triunfalmente em Jerusalém, entre também triunfalmente em nosso coração pela Sagrada Comunhão, e aí reine em nosso coração neste mundo, para que um dia reinemos com Ele no outro. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.